Oi, gente, então boa tarde, né, para todos e todas. Primeiro, né, eu vou apresentar rapidamente a professora Dora, o Grupo PEMO. O Grupo PEMO, na verdade, o nome dele é Práticas Educativas, Memórias e Oralidades, né? Só que a gente chama de PEMO, né, para facilitar, que é a sigla do grupo. Esse grupo, ele é chancelado pelo CNPq, foi criado em 2014, né? De lá para cá, ele é um grupo aberto, ele ocorre todas as terças-feiras à tarde, e a gente trabalha mais ou menos, aproximadamente, de 2 às 5, 2 às 4h30, mais ou menos nesse horário. E a gente elege artigos científicos, livros, enfim, para ler e discutir coletivamente. Então, esse é um grupo que pode estar, né, se chegar e sair a qualquer momento, né, assim, como eu já disse, é aberto. Mas quem é aluno do mestrado e do doutorado, que é orientando da professora Aparecida, né, que é do IFCE, daqui do mestrado e do doutorado, né, em educação, ou orientando o meu de mestrado e doutorado, eu vinculo a uma disciplina, né, de estudos orientados na terça-feira, então também a reunião conta crédito para quem é aluno, né? E para quem não é aluno, né, é aberto da mesma forma, né, enfim. E aí esse grupo é composto por estudantes, né, e professores, que são estudantes de graduação, tem alunos aqui de C, né, a gente tem meninos da graduação que são de iniciação científica, a gente tem mestrandos, a gente tem doutorandos, a gente tem os professores, né, que é a Cristina Brandenburg, que é professora do IFCE, né, agora ela está como professora substituta da UES, o contrato dela acabou, agora ela assume um novo contrato, né, lá no IFCE. Tem a Nalda, né, que é professora da Educação Básica, também terminou o doutorado aqui, já é nossa professora também. A Cida, hoje é o primeiro dia dela aqui, né, então ela está fazendo pós-doutorado com a gente, ela também é professora universitária. Então, é isso, né, assim, esse aqui é o nosso grupo, apesar das meninas serem, boa parte delas que estão aqui serem mestrandas e doutorandas, mas elas também são professoras, né, são professoras que atuam na rede básica de educação, né, então, ou trabalham com a educação naquela etapa, né, que compete ao pedagogo, que são as primeiras séries, ensino infantil fundamental 1, e outras são do Estado, então já estão, né, nos anos iniciais, e outros já estão naquela etapa, então, que são as séries finais do ensino fundamental ou ensino médio, mas boa parte aqui também já tem experiência com a docência. E aí, no nosso grupo, né, nós temos atualmente a Ariane, o Anderson, né, mas também a Dória, que já fez, né, que a gente trabalha com biografia de mulheres docentes negras, né, então elas já trabalharam, por exemplo, a Dória fez biografia da professora Sandra Petit, estou citando exemplo, né, a Ariane está com a proposta, né, de 3 professoras universitárias também negras, né, a Anderson também está trabalhando com essa perspectiva de biografia de mulheres negras, então a gente entende, né, que trazer você para cá, né, fazer esse convite é muito interessante, porque é muito formativo para o grupo, né, então a ideia é, de fato, dar esse tempo
né, para que você possa apresentar o seu trabalho, a sua obra, enfim, como ela pode contribuir, né, de uma forma livre. É mais ou menos dessa forma que a gente faz o grupo sempre, né, então, assim, é com diálogo, é com conversa, então, assim, a ideia é essa mesmo, é fazer essa conversa, né, e... Perfeitamente. Pode ser essa dinâmica? Pode, tranquilo. Então, eu vou passar a palavra para a professora Dora, eu vou deixar que ela se apresente, né, para não ficar aquela apresentação de ler currículo, né, que é bem chato, né, maçante. Deixar ela se apresentar, né, enquanto mulher negra, né, que trabalha também, né, nessa perspectiva das oralidades, das narrativas, e aí fazer a sua contribuição. Muito bem. Eu quero agradecer a Lia, a Zuleide, que não está aqui, mas achei muito bom o convite, porque esse livro é resultado da minha investigação de doutoramento, e faz mais de 16 anos que eu concluí. Assim, deu um trabalhinho para escrever, por conta de compreensões diferentes de alguns conceitos, né, na época, e estava no momento de efervescência do debate sobre cotas e quem é negro, quem não é e tal. E aí eu sofri assim bastante, nem foi nem um pouco, mas por conta dessa eu sou a favor das cotas, eu digo que sou negra, mas você não é negra, você é morena, dessas histórias, né? E por que eu resolvi publicar agora? Eu sempre quis publicar, mas assim, por conta do percurso, que foi meio polêmico, eu decidi deixar um tempo quieto e agora eu retomei, né? Assim, resolvi publicar porque o tema, infelizmente, ainda é bastante atual, né? E resolvi fazer isso de uma forma assim da mais rápida possível, porque se não fosse assim eu nem faria. Então, assim, eu não me dei ao trabalho, aliás, de fazer grandes revisões. Vocês vão perceber que tem falhas, quem for ler, e alguns conceitos já estão um pouco gastos, digamos assim, mas ainda bem atuais, né? Então, bom, vou publicar. Vamos ver o que dá. E esse título, eu busquei na Simone de Beauvoir, na Neuza Santos Souza, e tem alguns outros que publicaram com esse mesmo título, acho que uns 3 ou 4 que publicaram recentemente, com esse título, né, Tornar-se Negro, e um subtítulo que dá o enfoque central da investigação de cada um, da pesquisa de cada um. Então, o tornar-se, que leva a uma compreensão de identidade, que a gente está sempre... A vida é um tornar-se, né? Hoje eu posso dizer que sou determinada, tenho um determinado perfil, e fico com ele, daqui a alguns meses ou anos, eu posso estar fazendo uma revisão do que é isso, de acordo com a minha própria vivência, de acordo com o momento, né, sócio-histórico. Então, ficou assim, Tornar-se Negro, trajetórias de vida de professores universitários no Ceará. Por que no Ceará? Porque eles não são todos cearenses. Eu entrevistei 10, né, 10 professores, e eles não são só cearenses, tem gente de Sergipe, tem do Maranhão, tem do Pará, então cada um tem a sua singularidade no tempo e no espaço, porque alguns são bem antigos. Teve um que eu entrevistei, ele já tinha 85 anos,
foi uma história muito dolorida também. Ele queria ser médico, mas não deu certo. Acabou ficando na farmácia. E uma senhora médica negra do Maranhão, que na época tinha 78 anos, se eu não me engano, e continuava o trabalho dela com o direito da comunidade, tudo. Foi uma história muito interessante também. Aí depois a gente vai ver com mais detalhes. Mas, enfim, a escolha pelo método biográfico também tem muito a ver com a minha própria história. Eu sou de uma família de muitas mulheres negras, e meu pai negro, minha mãe também. Assim, com essas variações que vocês estão acostumadas a saber, né? Acostumadas a ouvir. Moreno, moreno jambo, moreno não sei o quê, pardo, pardo claro, pardo escuro e tudo. Então, essa gradação aí das cores, né? Mas somos de uma família negra. Tive meu avô neto de escravizados, a minha mãe, aliás, a minha avó era portuguesa, né? Então é uma mistura grande. E na minha família, o meu pai é advogado, numa época, a turma dele foi de 1944, e ele conheceu grandes figuras, assim, ilustres desse campo jurídico, né? E era o único negro na época. Então a família toda tem muita história para contar. Meu pai algumas vezes deixou de falar muita coisa para a gente, porque ele tinha muito medo. Nós éramos todas engajadas em movimentos políticos, né? E ele foi, na época dele, de 44, quando ele entrou na faculdade, ele era militante do Partido Comunista, e depois ele foi advogado do Partido Comunista. Sofreu, assim, algumas coisas, como todo negro. Na turma dele ele era o único, né? Então, assim, tem algumas histórias que ele conta, mas meio assim, a gente percebe que ele contou, a gente percebia que ele não aprofundava algumas coisas para, tipo assim, livrar a gente de alguns momentos que ele estava, não sei, ele escondia algumas coisas. Depois a gente sabia por outras pessoas da época dele. A minha mãe foi uma educadora, sempre gostou de trabalhar na época já com educação para o meio ambiente, com cultura popular, com manifestações populares por onde ela passou, né? Então a gente eu imagino que éramos uma família atípica no interior que a gente morou, né? Atípica por quê? Porque nós éramos negros de origem humilde, mas já pegamos uma parte do serviço já feito. Então a gente éramos olhadas do tipo assim: elas são negras, mas são muito educadas, são muito inteligentes. Era assim, éramos inteligentes apesar de negras, né? Então, a escolha não foi difícil, né? Por conta da minha própria história, a escolha pela temática, e também porque eu fiz o mestrado na UNB, e lá na UNB eu trabalhei com trajetórias de meninas negras que entraram pelo sistema de cotas na primeira turma, primeiro vestibular por cotas, de Universidade Federal, né? Porque já tinha sistema de cotas, ingresso por cotas em algumas universidades estaduais, mas a UNB foi a primeira federal. E eu, assim, tive
essa oportunidade de conviver com as meninas cotistas e aprendi muito, muito com elas. Sim, elas trouxeram histórias muito interessantes. Uma das descobertas é que as mães foram as grandes incentivadoras, né? As mães, elas aparecem assim como heroínas, porque todas as mães dessas meninas, elas estavam mães solo, porque elas casaram com o marido, mas assim, muito rapidamente eles foram embora, né? Então, as mães seguraram a onda para que essas meninas ingressassem na UNB, né? E todas elas diziam assim com muito orgulho que eram as primeiras da família a serem universitárias, né? Então, são histórias muito interessantes que me permitiram continuar com a temática, mas no doutorado com trajetórias de professores negros, né? Então, como foi que eu cheguei aos sujeitos da minha pesquisa? Alguém me sugeriu que eu procurasse os dados no sistema, procurassem dados e onde estava a lista dos professores, onde constavam no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, SINAS, né? E aí eu procurei, encontrei, fiz contato com 50 professores, e desses 50 professores, apenas 5 preencheram o formulário que eu mandei para cada um, né? Eu peguei o endereço de todos eles, dos sinais, mandei um e-mail e pedi a informação sobre eles, né, no formulário, e 5 responderam. Desses 5, 2 eram pessoas que eu já conhecia, né? E os outros 3 eu não sabia. Ao todo foram 6 homens e 4 mulheres no total, né? Mas primeiro esses 5 dos sinais, e a partir daí eu fui procurando informações de outras pessoas. Por exemplo, tinha um vice-reitor, na época, que era irmão de um amigo, e ele é médico, e ele disse, olha, procura fulano e fulano, são dois grandes professores, foram grandes professores, e eles estão aposentados, mas vale a pena, porque é uma mulher negra e um senhor que tem uma trajetória muito importante dentro da Universidade Federal. Aí eu peguei esses 2 também, consegui o contato e liguei para eles toparam, e não foi tão fácil, porque eles me perguntaram, fizeram assim, verdadeiro interrogatório, para saber, eu acho que tem isso, né, do medo de você, porque a relação que se estabelece entre entrevistado, né, e o entrevistador, assim, eu acho uma generosidade, coragem das pessoas que abrem seu coração para falar muita coisa, que às vezes ali no momento da entrevista, algumas coisas a gente percebe que eles estão revelando naquele momento, né? Que nem ainda tinham falado para si mesmo. Assim, a gente nota os espantos que vão acontecendo ao longo da entrevista. E algumas coisas assim do tipo, nunca tinha falado isso para ninguém, vou falar, mas resolvi falar agora, tipo assim, né? Então eu acho muito generoso. Sim, e é uma relação que precisa ser de muito respeito, muito cuidado, né? Porque meio que parece que a gente exercita ali um encontro entre psicólogo e é como orientação, né? Como uma orientação. Quem já fez a orientação sabe como é. A posição que, tanto de orientado quanto
de orientador, é uma relação meio psicológica também, né? A gente acaba ocupando esse lugar. Então, 6 deles me chamaram para ir na própria casa deles, que também eu acho generoso abrir a porta, assim, o interior da sua casa e também do seu coração, para receber alguém que vai, tipo, vasculhar a sua vida. Então, e os outros 4 foram em locais diferenciados. 2 foi no gabinete do próprio, na faculdade, teve um que foi na praia, e um outro no jardim do prédio, do condomínio deles. E teve algumas coincidências. Um deles, o professor da farmácia, eu encontrei um dia antes de ir na casa dele, eu fiz alguns exames no laboratório Bogus Bedjan, e eu, por um acaso, quando eu vi, e pela descrição que alguém tinha feito, olha, ele é um negro, ele é tímido, ele está adoentado, e a mulher dele é bem branca, loira. Eu vi esse casal um dia antes da entrevista, e eu disse, esse cara é o... Mas foi assim, tipo intuição, sei lá. E realmente, no outro dia, eles eram eles mesmos, né? Muito engraçado. Esse rapaz, esse senhor, ele teve uma história, assim, muito estranha, que ele fez vestibular 5 vezes para medicina. E ele tinha absoluta certeza que ele sabia, que ele dominava o conteúdo das provas, que ele tinha feito excelentes provas, e não passava. E ele só veio saber por quê muitos anos depois. Porque estava numa roda de amigos, conversando e tudo, e tinha um ex-secretário de saúde que falou para ele, assim, olha, você não passou, aliás, você passou, mas você não foi chamado porque a banca decidiu que, por ser negro, você não era adequado para ser médico. E aí eu pensei também nas meninas cotistas. Em geral, elas têm uma dificuldade, tiveram uma dificuldade grande de fazer a opção por medicina. E esse curso é o grande diferencial das cotas. Porque em geral, os negros são tímidos, se acham inadequados para esse ambiente da universidade. Sim, isso não é para mim. Aí, quando entra na faculdade de medicina, isso aqui não é para mim. Porque não tem. Assim, qual foi o médico negro com o qual vocês se consultaram? Alguém aqui? Não tem, muito raro. Muito raro. Mas aí a gente pensa, por quê, né? Será porque não tem capacidade? O que a gente tem lido nesses anos todos de aplicação das cotas é que não é isso. Que os cotistas estão tendo um rendimento igual e algumas vezes até melhor do que os não cotistas. E eu acredito que seja por esse sentimento de inadequação, de não se sentirem competentes, existiu casos lá no UNB de passarem alguns, ou 2 ou 3, e migrarem depois para os cursos de baixo prestígio, porque tem os cursos de alto, médio e baixo prestígio, né? Para uma questão mais das pesquisas e tudo. E os cursos mais procurados pelos negros e negras: letras, pedagogia, história. Então, as ciências sociais, os cursos ditos de baixo prestígio, né? O tipo de discriminação e de preconceito, ele se dá de uma forma muito cruel.
esse rapaz, esse senhor que soube depois de muito tempo, porque ele não tinha passado, ele sofreu coisas assim absurdas. Quando ele fez a seleção para professor, não sei se foi em Sergipe, acho que foi em Sergipe, no local que ele nasceu. Alguns alunos, ele disse que não sabe nem como foi aquilo. Eles arranjaram uma jaula, empurraram o rapaz para dentro e saíram rodando nos corredores da universidade. E as pessoas dizendo coisas com ele. Ele pediu para eu não colocar isso aqui. Aí eu não tive como, mas era um dado assim estarrecedor. Ele ficou com vergonha. Aí ele pediu para não colocar. Mas ele falou isso. Mas enfim, tem essas coisas que vocês vão encontrar aqui, as mais amenas, porque eu fiz, assim, por um pedido deles, né, eu achei melhor não colocar. E a outra da mesma época, mais ou menos da mesma época dele, que era a médica, ela veio do Maranhão, deixou toda a família lá e veio para cá, assim, batalhando mesmo para ser médica, e terminou depois de muita discriminação, muito xingamento e apelidos, essas coisas que a gente sabe que acontece. Ela entrou e foi fazer um trabalho comunitário como médica das comunidades onde ela tinha mais inserção. Mas era um currículo brilhante. Ela foi professora em outras universidades, foi professora, fez trabalhos em convênio com universidades fora do Brasil, casou com um estrangeiro também. Então, vocês vão encontrar histórias muito interessantes aqui. E o referencial que eu usei, assim, eu não tive uma matriz teórica, não. Sim. Mas eu senti que todos os teóricos que eu procurei utilizar aqui, eles têm uma linha realmente que faz sentido para o método, né, que são adequadas para o método. E aí vocês vão ver Marie-Christine Jossou, Franco Ferrarotti, Jovelovich Bauer. E também fui atrás dos mais antigos, o pessoal que foi contratado pela Unesco final dos anos 60 para 70, né? E que fizeram um trabalho muito interessante. O Fernando Henrique até estava junto, Fernando Henrique Cardoso, Rassenbalg, e Florestan Fernandes também, Lélia Gonzalez, assim, o Guerreiro Ramos. Então eu fiz uma misturada, mas assim, não foi exatamente assim, não quero ter uma matriz teórica, não. É porque eu li bastante, tem mais de 16 anos, mas assim, eles me ajudaram muito, cada um no seu jeito de perceber a universidade, no seu jeito de perceber as histórias de vida, né? E foram muito bons, todos eles. Vocês vão ver aqui, quem comprar, que tem muita gente, é uma bibliografia extensa, mas elas todas convergem para um entendimento similar, mas também não utilizei só teóricos que convergem, não. Também eu li um pouco a Ivone Magui,
e o Pirefray, que são absolutamente contrários às cotas, e eles não se dizem, assim, favoráveis a um Brasil, essa ideia de Brasil, do tipo brasileiro ser mestiço. Aliás, ser negro, eles dizem que o Brasil não tem negros e que o Brasil é um país mestiço. Mas, assim, a gente sabe que sim, né? Que está tudo misturado mesmo. Mas por uma questão que não é biológica, mas uma questão política, a gente se afirma como negro. E a gente reelabora o conceito de raça também para mostrar que existe racismo, né? Então, em alguns momentos da história, existem essas lutas com as palavras também, né? Então, ser negro, ser mestiço, ser pardo, o que isso traz de história, de política, de empoderamento, de postura diante das desigualdades, não é? Então, são conceitos que a gente vai repaginar, né? Dependendo do momento, né, da história. Os conceitos de identidade, por exemplo, vocês sabem que são extremos, né? É um conceito extremamente polêmico. Assim, hoje eu até revejo algumas coisas, mas eu continuo achando que é preciso buscar uma identidade, mesmo que a gente reconheça esse conceito como um conceito relacional, é assim, né? Eu sou negro em relação a quem? Eu sou moreno em relação a quem? Eu sou pardo em relação a quem? É sempre assim. Ah, eu estava numa sala de aula onde a mais escura era eu. Ou eu estava num evento onde o único branco era eu. A maioria eram pardos. Não. Então, em relação àquele local ali, mas podia ser que essa pessoa nem fosse tão branca, né? Mas é sempre assim, é um conceito relacional, né? Então, nós também buscamos compreender como se deu o branqueamento, né? Uma política de branqueamento no Brasil, que foi nos governos Getúlio Vargas, né? No primeiro e também no segundo. O conceito de branqueamento, a política de branqueamento. E também o mito da democracia no Brasil. Porque a política de branqueamento foi no período nacional desenvolvimentista. O Getúlio Vargas ele imaginou que precisava, e por uma pressão mesmo, definir um tipo brasileiro. E aí ele contratou várias linhas de pensamento. Teve músicos, teve literatura, né? Alguns escritores e políticos e artistas para definir que tipo era esse brasileiro. E esse tipo deveria ser o que se aproximasse mais do tipo branco, né? Então ele pediu que construísse uma estátua em frente ao MEC na época, e fizeram uma estátua de o artista fez alguma coisa que alguns que estavam também pensando o mesmo tipo, esbranquiçado ou branqueado, não gostaram, porque acharam muito negro, né? E na época era Ari Barroso. O presidente pediu também uma música para concorrer ao Grammy daquele ano, que foi Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te em meus versos o Brasil samba que dá, bamboleio que faz gingar, o Brasil do meu amor,
terra de nosso Senhor. Então era esse tipo, mulato, isoneiro, que a gente começa a perceber palavras que hoje a gente vai... O que é isoneiro? O que é mulata? Era a mulata, era... né? Então, existiu na época a criação desse modelo, né? E não era algo assim, era inventado mesmo. Esse tipo mais pardo, mais mestiço, mais de acordo que chegasse mais próximo a um ideal mais branco, né? Então, e o Gilberto Freire, ele trouxe a ideia de romântica, né, de uma convivência cordial entre negros e brancos, entre patrões e as suas mucamas, os seus escravizados, né, e uma visão, a gente sabe que o Brasil passou por momentos assim terríveis, né, e foi reconhecido, né, o Brasil reconheceu em 2001, a Conferência de Durban, na África, que o regime escravocrata foi merecia reparação histórica por ter sido um genocídio negro, né? Um genocídio com as formas mais perversas, né? E a partir daí, de 2001, o Brasil se comprometeu perante a comunidade internacional, porque foram muitos países nessa conferência em Durban, na África, o Brasil se comprometeu a fazer uma reparação com as ações afirmativas, que não foram políticas que, assim, as melhores possíveis, mas foram políticas compensatórias, reparatórias e necessárias, muito necessárias. Então, vocês vão ver aqui de uma forma sucinta esse passeio que eu fiz sobre identidade, o conceito de identidade, a política de branqueamento e o mito da democracia racial, para embasar esse entendimento do que seria essa identidade negra. Será que eu sou negro? Nas respostas que os meus entrevistados deram, eles também tinham essa, assim, uma dúvida. Será que eu sou negro? Será que eu sou pardo? Essa polêmica ainda existe para muita gente, né? Por isso eu acho que não é uma questão fenotípica, não é uma questão biológica, não é uma questão estética, é também. Mas a principal razão de alguém se dizer negro ou branco é uma questão mais política. Assim, política e também de desinformação, porque, ou até vergonha de se dizer, né? As meninas lá na UNB, era assim chocante, como algumas diziam, professora, eu sou amiga de negros, eu não tenho problema nenhum com negros. Mas era uma negra falando isso, com cabelos alisados, com permanente, com uma roupa nude, assim, toda muito, né, para disfarçar a negritude. Mas é isso. E o que foi que nós tivemos várias conclusões, né, nós não tivemos um universo, não tivemos uma amostra, mas o que a gente aprendeu é que as pesquisas qualitativas e biográficas, né, elas contam histórias de pessoas, contam histórias de indivíduos, mas elas estão reproduzindo uma história social, né? Uma história coletiva. Uma se vê na outra, uma se espelha na outra. As histórias individuais espelham as coletivas nas individuais. Então,
eu achei que eu não precisava mesmo de ter uma amostra, de ter um universo. Com essas 10 pessoas, eu concluí várias visões de que nós somos esse país mestiço, mas que é preciso ter essa posição política, né? Que meus entrevistados ainda têm dúvidas de quem realmente são, se são negros, se não são. Alguns deles, impressionante, os mais pobres foram contra as cotas, e a assertiva era essa: se eu conseguir, por que os outros não conseguem? A minha família é muito pobre, nossa mãe fez de tudo e nós todos conseguimos. Então, uma coisa muito por aí. E que esse estigma do racismo, ele continua até hoje, né? Aqui, aparecem professores dos anos 40 e outros recentes, e ainda continua uma visão de que o racismo não existe, que deixa para lá, que isso é uma coisa que a gente tem que, se você quiser construir sua própria trajetória, passa por cima disso, não vale a pena, tipo isso, né? Então, a gente trabalha com biografias, né, assim, sem incorrer no anacronismo. A gente percebe toda a vida que a gente trabalha com memória, né, de professores ou professoras idosas, né, que é o que a Claire Bosch vai chamar de memória de velhos, né? Memória de velhos. Idosos, velhos mesmo. O que a gente percebe? Que eles têm muita dificuldade de se autoafirmar negros, né? Porque no período histórico no qual eles viveram, né, ser negro era ruim, né? Ser negro só trazia prejuízo, né? Só trazia discriminação, enfim. Então, mesmo aquelas mulheres que eram negras, que foram biografadas, como Aida Balaio, né, como outras, elas não tocavam em nenhum momento nesse assunto de ser negro, né? Ao contrário, havia um branqueamento por parte dos próprios negros, né, que Sim. tentavam se branquear, ou seja, seguir os moldes dos brancos europeus, com os cabelos lisos, né, com a pele sem pegar sol, entre outras coisas, para ficar o mais branco possível, né, e eles passavam a se conceber como brancos para não sofrer, né, discriminação. E aí eu entendo que a política de cotas, ela, apesar de trazer várias questões e dualidades na nossa sociedade, ela impulsionou a própria questão da identidade negra, né, e do se pensar negro, porque aquelas pessoas que não se consideravam negro, mas é porque eu não sou negro retinto, eu não sou negro de verdade. Né? Essa frase, negro, negro mesmo. Né? Eu sou negro mesmo. Né? Negro mesmo, sou essa frase variado, eu sou misturado, então assim, isso, né, com a própria política de cotas veio à tona essa questão, né? Se você é pardo, você é negro, né? Não existe o moreno claro, porque a questão do moreno já é um branqueamento, né, na perspectiva do negro. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente sabe que na nossa sociedade, quanto mais preto, maior o preconceito também, isso é fato. Sim. Né? E aí as pessoas passam a se perguntar, né, como a professora Dora está colocando, será que eu me enquadro nas cotas? Porque essa é uma questão que muitas alunas, inclusive, já me fizeram. Né? Uma discussão que outro dia estava Aparecida, não era Aparecida, né? Aí Scarlett perguntou, eu me enquadro na cota, eu sou negra, eu digo, amiga, quem tem que dizer é você se acha negra, eu não sei, né, tipo assim, eu não sou da comissão de heteroidentificação, eu não sei, tu acha que fulano é negro? Eu digo, eu não tenho que achar nada, né, então assim, hoje a gente vive esse momento que as pessoas querem se autoafirmar como negros, porque, especialmente, né, para usufruir, né, dessa política, e a gente vê, inclusive, algumas pessoas deturpando, né, como tem no Bolsa Família, tem na política de cotas, então tem tudo, porque na nossa sociedade sempre tem pessoas desonestas, né, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que hoje as pessoas já
pela própria identidade, valorização, né, do negro, as pessoas já estão se autoafirmando, né, na questão étnico-racial. Então, as pessoas já utilizam os seus cabelos crespos, cacheados, os seus pau, enfim, como uma característica da sua raça, da sua identidade, da sua personalidade, né? As pessoas já têm o seu modo de vestir, enfim, né, em relação às buscas, a autoafirmação das buscas também, entre outras coisas, enfim. E eu entendo que alguma coisa vem mudando, mas ainda de forma muito paulatina, né? Então, a gente ainda vive, né, todo esse processo, né, oriundo da própria escravidão, né, e da própria colonização também, né, colonização europeia, né, de valorizar o que vem do branco, né, e de desvalorizar o que vem do negro. Então, se você está de luto, você veste preto. Se você quer falar mal da pessoa, você vai denegrir, estou dando exemplo, né? E aí a gente tem a inveja branca. E a inveja preta, tudo que vem. E essa é uma discussão que alguns autores fazem também, né, sobre essa questão do que vem do branco é o von e o que vem do preto, do negro é o yin, né? Então, assim, isso é uma origem, né, histórica da gente e que a gente precisa não permitir a invisibilidade, né, dessas questões. E aí, acho que Zuleide faz falta aqui também, né? Pois porque Zuleide é uma militante negra que agrega muito, mas mais do que isso, né? A Zuleide ela tem uma característica muito peculiar, eu pretendo chamar ela depois até para fazer também conversa com a gente, fala no grupo. Por quê? Porque ela consegue fazer uma militância negra inclusiva e não exclusiva. Né? Porque às vezes parece que você gera um embate como se houvesse uma competição de brancos e pretos, né? Onde esse lugar só cabe negro, um evento de mulheres negras só cabe mulheres negras, não cabem as brancas, né? Então, assim, nessa mesma perspectiva, a gente tem que ter muito cuidado com a questão dos próprios feminismos, né? Também, porque se a gente milita no feminismo, se a gente milita no movimento negro, a gente tem que ter cuidado para a gente agregar, instruir, né, com conhecimento para superar o que a gente chama de preconceitos, que são conceitos pré-estabelecidos pela falta de conhecimento, né? Então é buscar, né, fazer com que as pessoas busquem, né, esse conhecimento para que tenham, na verdade, um comportamento de mais justiça social, de mais igualdade, de mais inclusão, né? Enfim. E eu acho que esse discurso ele precisa ser um discurso que agrega e não um discurso que de fato segrega, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque não é porque eu não sou uma mulher negra que eu não posso militar pela justiça, pela igualdade racial. Não é só isso não é uma questão que afeta só os negros, é uma questão que afeta toda a sociedade. Não é porque eu sou homem, por exemplo, né, que eu não posso lutar pelas questões, né, pelas causas, né, do feminismo, né, ao contrário. Então, assim, a gente também tem que ter esses cuidados, né, de fazer um movimento, mas fazer um movimento de conscientização e, ao mesmo tempo, um movimento político também, né, de inclusão, né, para agregar pessoas, para somar pessoas nessa luta, nessas causas, né, enfim. E a Dora, ela tem essa fala, né, essa fala que agrega, essa fala que acolhe, essa fala tranquila, né, essa fala que gera, de fato, né, nas pessoas essa identificação, né, essa sensibilização. Então, assim, a gente só tem, professora, a agradecer, né, a apresentação do seu livro, lembrando, né, que quem optar por ler a tese e não o livro, não citem a tese, citem o livro, porque a gente sempre usa a referência mais recente, tá? Então, se for fazer referência, né, se for fazer citação, façam do material mais recente, né, que é o livro, porque o ideal é que a gente tenha uma bibliografia o mais atual possível, né, nos nossos trabalhos. Né, a gente fecha com a professora fazendo o autógrafo, né, daquelas pessoas que adquiriram, né, ou que vão adquirir o livro, tá certo, professora? Perfeito. E aí a gente encerra com a senhora. Pois então, agradeço a Lia, a Zuleide, que me convidou, as duas me convidaram, foi muito interessante. Quando tiver qualquer outro grupo querendo, eu venho com a maior
alegria e disponibilidade para participar, porque o livro fica mais vivo, né? Dessa forma. Como adquirir o exemplar? Você pode encontrar na Amazon, na própria editora Dialética, e pode também falar comigo. 61 998 41 4147. Muito grata a todos.